Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre inflação e processo inflacionário. Fica de olho e vamos falar sobre isso. Abrindo esse papo de quinta, a gente vai começar a falar hoje sobre algo que está muito em voga, que é a questão do processo inflacionário e da inflação. Eu tinha um outro vídeo previsto para hoje, mas eu comecei a observar algumas coisas em redes sociais e isso me chamou a atenção para algo que eu precisava falar hoje. Então o vídeo de hoje vai passar para a semana que vem e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso para estrear nosso papo de quinta. Primeira coisa é que o fato de eu ter pensado em fazer esse vídeo é que uma coisa me chamou muita atenção. Essa semana, o Banco Central do Brasil ele informou que vão começar a ser veiculadas novas moedas, novas cédulas de R$ 200. Né? E automaticamente as pessoas começaram a perguntar sobre como isso pode ser bom. Óbvio que algumas pessoas acharam o máximo ter uma nota de R$ 200 e muitas mesmo, começaram a fazer meme e piada nas redes sociais. E isso me chamou muita atenção, porque as pessoas não estão tendo consciência de quanto o fato de uma nova moeda de R$ 200 é uma coisa perigosa para o nosso mercado e para a nossa economia. Ela acende um sinal vermelho de que tem algo estranho acontecendo. E eu não sei se o brasileiro está tão anestesiado com tudo que está acontecendo e por isso ele faz meme de tudo, ou se é pura ignorância. E eu estou tentando apostar na ignorância e acreditando que as pessoas não são idiotas. Então, apostando nessa ignorância, eu resolvi fazer esse vídeo explicando para vocês um pouquinho, bem básico. Seria uma aula para o meu oitavo ano. Não sei se alguém sabe, mas eu sou professora de história. Seria uma aula para o meu oitavo ano sobre o que seria um processo inflacionário. Então, vem comigo que a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. A inflação, ela é um processo recorrente do mercado globalizado e capitalista. A principal característica dela é um aumento de preços global, o que significa que é um aumento de preços em tudo. Tudo que chega para o consumidor há um aumento muito grande de preço. E, consequentemente, uma desvalorização do nosso dinheiro, já que se a gente tinha uma quantidade de dinheiro antes, essa quantidade de dinheiro que a gente tem hoje já não dá mais para comprar o que a gente comprava antes. Ela pode ser tanto nacional, ou seja, ela pode ser causada por fatores do nosso governo, né, fatores internos, como ela também pode ser uma inflação gerada por fatores externos, né, fatores globais. Durante ainda o governo do Lula aqui no Brasil, a gente passou para o início de um processo inflacionário relacionado àquela crise que ocorreu durante o governo do Lula, que não necessariamente tinha a ver com o Brasil, né? Não começou pelo Brasil. No entanto, como a gente vive num mundo globalizado, capitalista e globalizado, essa crise acabou se espalhando pelo mundo todo. Né? Todos os mercados estão conectados, né? E compartilham dos ideais capitalistas e compartilham de suas economias, e por isso, quando acontece uma crise num determinado país, ela pode, né, e deve acabar atrapalhando a economia de um outro. E foi isso que aconteceu naquela época. Então, aqui a gente já tem uma ideia do que é a inflação. Né? Ela é sempre global, ou seja, ela atinge o mercado, não é tipo o aumento do feijão, não, o aumento do feijão não é inflação, é o aumento, por exemplo, da cesta básica como um todo, que a gente fala que pode ser inflacionado, e de outros produtos da nossa economia, né? E ela pode ser nacional ou pode ser globalizada, ela pode ser global à medida que ela alcança vários países, ok? Então, isso é inflação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre 3 tipos de inflações, né? E vai falar sobre uma mais específica, que é essa que está me chamando muita atenção agora no Brasil. A primeira delas é a inflação de custos. O que é inflação de custos? Acontece quando um determinado produto, um determinado mercado começa a subir o preço e isso acaba causando um aumento de preços global. Né? Então, isso acaba ocasionando problemas da produção e a produção de determinado
produto é obrigada a subir o seu preço, o que acarreta no fim um aumento no produto final. Qual é um exemplo que a gente pode lhe dar? Crises relacionadas a petróleo, por exemplo. Né? Seriam crises globais, a gente já teve várias relacionadas a petróleo. Hoje, né, no mundo, o petróleo ainda é o nosso principal tipo de combustível. Então, basicamente, todo mundo usa petróleo para transportar seus produtos. Né? Quando acontece uma crise no petróleo, ou seja, quando o barril do petróleo aumenta, pode ser ocasionado por lutas entre empresas, pode ser ocasionadas por guerras em determinadas regiões onde se produz, né, se extrai o petróleo. Quando acontece esse tipo de coisa e o barril aumenta de preço, ele automaticamente vai causar um aumento em todo o mercado que depende do petróleo. Então, tudo que usa petróleo, seja na produção em si, seja no transporte, também vai aumentar. Sendo assim, a gente tem um processo inflacionário, que é um processo relacionado a um produto específico, no caso. Né? Esse é o tipo de inflação por custo. O custo do produto aumenta por conta de uma crise, né, em algum aspecto daquela produção, e ele começa a chegar mais caro. Não só ele, como todos os outros que dependem desse produto começam a chegar mais caro no mercado. Essa é a inflação por custo. O segundo processo que eu vou falar aqui é a inflação por demanda. Esse é um outro tipo de inflação que ocorre muito mais relacionada à demanda do produto e consumidor. Ele pode acontecer de duas formas. Primeiro, uma procura muito grande de um determinado produto, né? Ou seja, o mercado não consegue atender a quantidade de pessoas procurando por aquele produto, né? E isso faz com que aquele produto fique mais caro, né? Porque os comerciantes vão colocar aquele produto mais caro, porque quem tiver mais dinheiro é que vai comprar aquele produto. A gente vive num mundo capitalista, né, meu amor? Então funciona exatamente dessa forma. Então, se eu tenho 100 produtos e 200 compradores, eu subo o preço do meu produto e aí compra quem tiver mais dinheiro para pagar por ele. Simples assim. Não é justo? Exatamente, porque vivemos no capitalismo. Mas, além desse tipo de inflação, né, por demanda, existe o outro tipo de inflação que também é por demanda, que é quando um determinado mercado ele não consegue produzir o suficiente para a população, né? Que não necessariamente é porque tem muita procura, é porque realmente não há produção. Novamente, em situações de guerra, isso é muito comum. Agora, por exemplo, em situações como a do Covid, isso também acontece. Por exemplo, determinadas indústrias começam a fechar as portas, começam a não oferecer os produtos que até então ofereciam, e isso começa a acontecer numa reação em cadeia, significa que aqueles consumidores que utilizavam aquele tipo de produto, eles não vão encontrar. E aí os poucos produtos que restam vão ser aumentados, né? O preço vai ser aumentado. E isso pode acabar causando uma reação em cadeia em relação a outros produtos. Principalmente se a gente estiver falando de matérias-primas. Por exemplo, se a gente tem um período de seca no Brasil e, de repente, as colheitas de laranja vão todas por água abaixo. O que significa que todos os produtos que vêm da laranja, né, eles vão sofrer uma queda vertiginosa. Não só a laranja em si, como os produtos que dependem da laranja. Melhor do que isso, vamos pensar na soja. Se a gente tem uma safra de soja ruim, que é basicamente toda jogada fora, seja por questões naturais ou qualquer outra coisa do tipo, significa que aquele mercado que depende da soja vai também entrar num processo inflacionário. Assim como a gente teve na época da gripe suína, né, ou da vaca louca, mercados relacionados à carne acabaram criando um processo inflacionário que obviamente vai atingir a determinados países dependendo do nível de dependência que esses países têm em relação àquele mercado. Mas basicamente é isso. Então a gente sabe que a inflação por demanda é ou quando tem muita gente procurando por um determinado produto, né? De repente ou acontece um boom em relação a um determinado produto e ninguém acha e os preços sobem, ou então quando um determinado mercado não consegue atender a expectativa de procura dos consumidores. Isso é inflação por demanda. E agora vamos para a última e acho que a mais importante desse vídeo, que é a inflação monetária. O que é inflação monetária?
Acontece o seguinte, quando uma economia já não está indo bem, ou seja, geralmente isso acontece quando as coisas já não estão funcionando muito bem, né? Quando uma economia não está indo bem, quando ela está estagnada, quando não há um consumo saudável para o país, né, para a nação. Nossa, que horror. Quando não há um consumo saudável para o país, ou seja, quando as pessoas não estão consumindo o suficiente, quando não está se gerando muita receita, né, dentro do país, o que já mostra que as pessoas estão com pouco dinheiro, ou seja, existe um empobrecimento da população que faz com que a população não gaste dinheiro, né? Em momentos de crise, estamos vivendo numa crise agora, querendo ou não, o coronavírus, né, o Covid-19, ele causa uma crise que é uma crise global, ou seja, todo mundo está passando por isso. A diferença é que tem gente que está tentando dar conta disso e tem gente que está usando cloroquina. Mas quando acontece um tipo de crise, né, que acaba fazendo com que as pessoas comecem a gastar menos, ou seja, acaba fazendo com que as pessoas não tenham dinheiro para gastar, uma das alternativas que o governo pode encontrar para resolver a situação é emitir mais papel moeda, emitir dinheiro. E é isso que está acontecendo no Brasil. Recentemente, né, o Banco Central informou que vão começar a circular novas cédulas de R$ 200. E aí, eu sei que muita gente começou a fazer graça, né, e falar que vai botar a EMA na nota, combina bastante. O porquê da nota, a EMA, o governo, tem tudo a ver, acho sim. Mas o que significa isso? E por que é tão arriscado a gente estar fazendo piada sobre essa situação, ao invés de estar pensando do porquê que o governo está fazendo isso? E para isso, a gente vai tentar entender o que é uma inflação monetária. Vem comigo então para conhecer um pouquinho melhor isso. Eu ia fazer isso com folha de papel, só que aí eu pensei que, poxa, coitadinha das árvores, né? Não é por conta da irresponsabilidade, da incompetência do nosso governo que elas precisam morrer, não é verdade? Então eu resolvi fazer com biscoito, porque é biscoito, não é bolacha. Porque aí pelo menos eu posso comer no final, né? Já que a gente tá aqui, a gente come. É isso aí. Como é que eu vou explicar a vocês com esses biscoitos? Vamos supor que isso é a riqueza do Brasil. É isso que a gente tem em papéis, né, que valem dinheiro no caso, né, em riqueza total. São esses dois biscoitos. Bem, desses dois biscoitos, ou seja, da nossa riqueza, né, do nosso tesouro nacional, porque a riqueza é o tesouro nacional, do nosso tesouro nacional, a gente vai fazer a moeda. E aí o que a gente faz? Eu pego esse tesouro e começo a imprimir papel moeda. Então, isso aqui é uma parte do tesouro, essa aqui é uma outra parte do tesouro, né? Vamos supor que isso aqui é uma nota de 50, isso aqui é uma nota de 100. Gente, eu sou péssima, né? Dividindo, deu pra ver que eu não tenho coordenação motora nenhuma. E isso aqui é o nosso tesouro. Então, do nosso tesouro inteiro, a gente conseguiu fazer essas 4 moedas. Significa que cada moedinha dessa vale uma quantia do nosso tesouro. Só que, quando a gente está no meio de uma crise, o que começa a acontecer? Os governos podem começar a realizar emissão de papel moeda. Significa o quê? Se antes o nosso tesouro, cada moedinha valia isso, para poder dar conta da falta de moeda circulando, ou seja, do pouco dinheiro circulando, a gente começa a fazer isso aqui. Começa a fazer isso aqui. Então, a gente pega a nossa moeda e começa a desvalorizar ela. Se antes a nossa moeda valia isso tudo, agora ela vale só isso aqui. Então, se antes a nossa moeda que valia isso aqui tudo comprava, sei lá, não sei, um carro, a nossa nova moeda vai conseguir comprar um carro? Não, né? Não vai. Não vai. E aí, para dar conta dessa desvalorização, o que o governo faz? Começa a lançar notas mais altas. Por quê? Porque aquela nota de R$ 10 que eu tinha antes e que valia R$ 10, ela já não vale mais 10, ela vale 1.
né? Se eu conseguia comprar algo com aqueles 10 reais, eu já não consigo mais. Então eu preciso de uma nota maior para dar conta. Então, por exemplo, se a nota de 10 valia 10, hoje ela já vale 20. Se a nota de 100 valia 100, hoje ela vai valer 200. Mal comparando, não necessariamente ela vai de fato valer 200, mas é basicamente isso. Então, o governo, percebendo a desvalorização do dinheiro causada pelo processo inflacionário, ou seja, os preços aumentam, as pessoas não têm grana para comprar as coisas, as pessoas não saem à rua para comprar as coisas, não se produz receita, as empresas não conseguem vender seus produtos, fica tudo encalhado, e aí elas começam a demitir, e aí começam a demitir e assim também não conseguem produzir, começa a faltar alguns produtos nas prateleiras, e aí o governo percebe que, bem, o que a gente pode fazer? Vamos colocar mais moeda em circulação. Por quê? A moeda que a gente começa a desvalorizar. Porque aí vai ter moeda circulando. Isso não quer dizer que vai ser do mesmo valor que ela era antes. E aí, esse que é o perigo da gente começar a emitir moedas de 200 reais. Por quê? Porque, no final das contas, às vezes elas valem menos que 100. Vídeo para alertar vocês que é muito perigoso as pessoas estarem fazendo memes com isso e não se atentando. Eu não sei até que ponto as pessoas realmente são ignorantes em relação à inflação. E eu acredito realmente que elas sejam. E que elas não conheçam. Apesar de a gente falar isso em aula de história, acho que a maioria das pessoas estão bodando na aula de história e não presta muita atenção, isso é verdade. Mas, como eu sou alguém que, né, tá tentando explicar e mostrar para vocês prestarem atenção numa coisa que é importante, eu vim dar essa aulinha básica sobre o processo inflacionário para que vocês comecem a repensar esse tipo de atitude. Não é hora de brincar. Geralmente, esse tipo de atitude do governo, ela, na verdade, ela é uma consequência de algo que já está acontecendo há muito tempo. Ou seja, o nosso mercado já não está funcionando há muito tempo, empresas estão fechando, pessoas estão perdendo seu dinheiro, seus empregos, melhor dizendo, e se elas perdem o emprego, elas não têm dinheiro para comprar nada. Sendo assim, o mercado vai para o buraco. E usar papel moeda é só uma consequência. O problema é que ela acende um alarme, um sinal vermelho para coisas que podem acontecer depois. Do tipo, oscilação no mercado, oscilação nos supermercados, né? Remarcação de preços. Talvez quem esteja me assistindo agora não tenha vivido nessa época ou não, né, não se lembre, né? Mas durante a década de 80, 90, a gente viveu um processo inflacionário muito sério, né? Quem viveu durante o governo Sarney, até parte do governo Collor também, o processo de remarcação de produtos no supermercado. Então você chegava no supermercado com arroz, sei lá, valendo, sei lá, 5 reais, né? E quando daqui a 3 minutos ele já estava custando 10. Ou seja, seu dinheiro ia desvalorizando durante um dia. Então você acordava de manhã com 10 reais na mão e terminava o dia com 1. Se você não gastasse nada, né? Porque se você gastasse, bobear, não terminava com nada. Nessa época também, a gente tinha cédulas de 500 mil cruzeiros que valiam cerca de 30, 50 reais no máximo. Ou seja, 500 mil cruzeiros. Então, o fato do governo estar assinalando que vai criar uma nova cédula de 200 reais deveria ser algo que a gente deveria prestar muita atenção e ficar muito atento. Porque isso já é consequência de algo, ou seja, isso já é uma consequência da crise do nosso mercado. Só que o que vai vir depois, né, da criação dessa cédula, ou seja, do enfraquecimento da nossa moeda, pode ser ainda pior. Então fiquem atentos, observem bem e mais que isso, né? Comecem a conhecer um pouco sobre economia, apesar de ser chata e das pessoas não gostarem, ela é fundamental para você entender o mundo em que você vive, até porque, como a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro, então a gente precisa começar a entender melhor como funciona o nosso dinheiro. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para alguém que você acha que precisa conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigada por estarem aqui nesse momento e até semana que vem, na quinta-feira, com mais um Papo de Quinta. Um grande beijo
e tchau, tchau!